Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada ao JCP aqui no país e o Ministério da Fazenda, tratar aqui a respeito de uma alta de quase 200% em apenas um dia aqui na nossa Bolsa de Valores, tratar aqui dos prováveis resultados dos bancões de bolsa para o primeiro trimestre de 2023, trazer aqui uma informação relacionada a Irani, uma informação relacionada a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, tratar aqui de um fato relevante do IRB e um comunicado ao mercado de IRB. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa na presente data teve uma leve queda com baixo volume, caindo 0,4%. O Banco do Brasil acabou caindo um pouquinho, o banco acabou formando um recente suporte na região de R$ 40, mostrando que de fato o mercado enxergou o valor no Banco do Brasil. Bradespar, com toda a especulação envolvendo o minério de ferro, que é de costume, acabou desabando 3,87%. IRB acabou disparando 6% por conta do fato relevante que irei comentar. Irani acabou subindo um pouquinho. Petrobras subiu quase 2%, PetroRio subiu 3%, Santander continua desabando e olha só essa disparidade entre a ação ordinária e a ação preferencial. Eu vou te perguntar o seguinte, por que você acha que é essa disparidade entre quedas? Sambi 3 caindo 2%, Sambi 4 nem 0,5%. O motivo é muito simples, eu já trouxe para vocês aqui um vídeo no canal que eu vou estar deixando aqui no card, mostrando que os diretores vêm reduzindo sistematicamente suas participações em Santander desde agosto de 2022. Coincidentemente, no início do período em que os resultados do bancão acabaram se mostrando bastante ruins. E as ordinárias são as ações pertencentes aos executivos, então elas são mais movimentadas quando eles estão realizando vendas, além da menor liquidez que também promove uma maior volatilidade. A Vale acabou tendo queda forte, assim como a Bradespar. Neoenergia subindo, porque afinal de contas a R$ 15 Neoenergia ficou muito barata. Banco ABC nessa região de preço bastante interessante. A Semin acabou desabando também, fruto dessa situação especulativa do minério de ferro. Nesse sentido, temos aqui o Ministério da Fazenda, através do Haddad, dizendo que o JCP ele está drenando bilhões de reais dos cofres públicos brasileiros para beneficiar meia dúzia de empresas. Nesse sentido, o ministro Haddad está avaliando formas, medidas para coibir o que na visão dele são abusos no uso dos juros sobre capital próprio. Então, como assim? Na visão do ministro, a utilização exagerada do JCP seria um artifício pelas empresas para pagarem menos impostos. Afinal de contas, caso você não saiba, o JCP é lançado como despesa financeira, tal como um juro mesmo, como se fosse uma dívida, e esse valor acaba sendo pago pelo acionista, de tal modo que é uma transferência de tributação para o acionista. E eu já falei para vocês que caso haja, de fato, a tributação sobre dividendos, o JCP será extinto. E segundo o ministro, existem empresas muito rentáveis que não declaram lucro. E as empresas que mais utilizam o JCP são os bancos. O Banco ABC, por exemplo, utiliza muito do JCP. E aí imagine só se essa medida não poderia atrapalhar a atuação de um banco árabe aqui no Brasil. Até que ponto isso também não seria ruim, pensando numa abertura de mercado. Ele diz que não pagam nem como pessoa jurídica e nem como pessoa física. Pessoa física não é verdade porque o sócio acaba pagando. Por isso, não posso concordar com essa afirmação do Haddad, porque basicamente as empresas estão transferindo encargo tributário ao sócio. Não está havendo aqui nenhum tipo de sonegação, tampouco abuso. Na verdade, o JCP é só um benefício legal para fazer com que as empresas possam crescer nesse ambiente difícil aqui no país. Portanto, ele deveria, e a sua equipe também, reavaliar qualquer tipo de ataque ao JCP para que as consequências para o nosso mercado não sejam desastrosas. E houve na presente data uma alta muito atípica, quase 200% de alta em apenas um dia, nas ações da Coteminas, por conta de um anúncio de um acordo com a Shein, ou Shein, para a produção local. Recentemente, a Shein disse que vai realizar um aporte milionário aqui no país, da ordem de 750 milhões de reais nos próximos anos. Mas, para os bancos, esse aporte sequer é algo bom, de tal modo que você já percebeu que essa alta é muito especulativa. Para o Itaú BBA e o Santander, esse investimento da Shein pode ser negativo no sentido de atrapalhar o varejo local. O aporte deverá ajudar a igualar o mercado, já que a empresa estará sujeita às leis brasileiras relacionadas à taxação no setor. Ou seja, no geral estão dizendo que dar mais poder à Shein pode gerar dificuldade na competição aqui entre os players nacionais, como por exemplo a Zara, que opera aqui no país, você pode ter a C&A também, Renner, etc. Então basicamente estão dizendo que isso vai dificultar as empresas que operam aqui no país. De qualquer forma, esse argumento aqui acho muito fraco, é a livre competição, não vejo problema em a Shein começar a operar aqui no país, ela vai estar sujeita às leis brasileiras e às dificuldades das leis brasileiras, o importante é não ter nenhum tipo de privilégio. Mas veja só, a alta foi de 195%
10% na Coteminas. E o motivo é uma parceria. E é uma parceria envolvendo produção local. Pode elevar muito a capacidade produtiva da Coteminas, a ponto de as ações dispararem 195%. Cuidado com a sardinhagem, porque essa aqui é uma empresa muito ruim na nossa bolsa de valores. Apesar de negociar um PVP de 0,18, você deve desconfiar disso aqui. O PVP deve ser lido conjuntamente com o ROI, e o ROI da empresa é negativo. Veja que no checklist aqui do investidor 10 do Buy and Hold, a empresa tem apenas nota 20. Por quê? Porque é uma empresa que tem indicadores muito ruins, tem uma dívida líquida bem superior ao seu valor de mercado e também ao seu patrimônio líquido, então tem um certo risco aqui na empresa. Nos últimos anos não cresceu as suas receitas, claro que com essa eventual parceria com a Shein vai crescer a sua receita, mas olha como a companhia não tem eficiência. Desde 2018 ela vem apresentando apenas prejuízos de mais de 500 milhões de reais. Esse foi o prejuízo de 2022, então é uma empresa muito arriscada. Importante também o indicador liquidez corrente, é abaixo de 1. Saiba que, por exemplo, numa licitação, você deve exigir de uma empresa de licitação com um município um indicador de liquidez corrente de pelo menos 1. Ou seja, a empresa não tem capacidade de honrar com seus compromissos de curto prazo, ou uma capacidade muito duvidosa, sendo que ela tem uma liquidez média diária de apenas 100 mil reais, mais uma armadilha. Portanto, eu nem olharia esse tipo de empresa, você pode acabar sucumbindo à ganância. Continuando aqui em relação aos bancões, eles devem apresentar resultados mais fracos no primeiro trimestre de 2023, com efeito de juros altos sobre os empréstimos. O lucro do Santander, por exemplo, deve despencar ainda pelo efeito Americanas. Não houve todo o provisionamento, apenas 30%. O Itaú pode ser o possível destaque do primeiro TRI, assim como o Banco do Brasil, então vai continuar o mesmo cenário do último trimestre do ano passado. O Itaú e Banco do Brasil foram os dois únicos bancões que se destacaram, e é exatamente isso que eu falei para vocês. A maioria dos analistas estão esperando que o Itaú e o Banco do Brasil continuem com resultados sólidos, mas Bradesco e Santander vão apresentar resultados ruins. É por isso que as ações continuam caindo. O Itaú BBA, por exemplo, espera que as receitas com juros fiquem abaixo do guidance esperado desses bancos, pelo menos esse primeiro trimestre. O JP Morgan também prevê aqui um trimestre mais fraco em receitas para esses bancos. Segundo a XP, por exemplo, Santander e Bradesco, ambos ainda estão sendo afetados por maiores provisões e uma margem financeira com o mercado menor, justamente pela alta absurda que acabou ocorrendo nos juros, fazendo com que houvesse ali uma alta volatilidade nas receitas com juros dentro dos contratos. Então você imagina só, Bradesco, quando a Selic estava a 2%, estabelecia contratos para ganhar 8%. Aí os juros simplesmente disparam. Agora ele é obrigado a ganhar 8% com essa margem a mercado, ao passo que os novos contratos ele teria que cobrar pelo menos 15%. Então, essa volatilidade nos juros muito rápida prejudica a previsibilidade de receita dos bancos também. E isso teve um impacto maior em Santander e Bradesco, que vai continuar acontecendo. Por isso essa queda forte nos últimos 12 meses em Bradesco, bem como em Santander. Veja que a queda é muito próxima nas duas instituições financeiras. E eu já falei para vocês que deixei Santander de quarentena, até por questões de governança, e Bradesco por conta dos resultados muito ruins e alta exposição à pessoa física e altíssima taxa de inadimplência, necessidade de provisões. Prefiro ficar mais cauteloso com o bancão. Continuando aqui em relação à Irani, ela publicou aqui a ata da Assembleia Geral Ordinária, onde houve a aprovação de provento 25% do lucro líquido ajustado de 2022, sendo 93 milhões de reais que ainda não foram pagos, no valor de 38 centavos por ação, fora os outros 38 centavos que já foram pagos, de forma fracionada aqui ao longo de 2022, conforme declara aqui a empresa. E esse pagamento vai ocorrer até dia 30/5/2023. Dessa forma, 38 centavos nas cotações atuais de 8,67, você tem um yield de 4,3%, mais aqueles 38 centavos você teria quase 9% de yield. Então quer dizer que a empresa pagou 38 centavos vezes 2, ou seja, 76 centavos. Caso haja um crescimento de pelo menos 15% nos proventos nesse ano, o que é bem provável, ela poderia pagar 87, 88 centavos por ação. Se você dividir pela cotação atual de 8,67, é justamente a minha projeção de dividend yield nesses preços de 10%. Meu preço teto em Irani é de R$ 9,00 e eu tenho um preço médio de R$ 8,08, 87 centavos com meu preço médio de R$ 8,08, daria um dividend yield on cost de quase 11%. Não é uma projeção completamente fora da realidade, você pode esperar um pouco menos. O importante é que a empresa vem se valorizando bastante, continua crescendo, ainda segue barata, entregando bons resultados. Por isso que é uma empresa que eu continuo realizando aportes,
sempre que possível. Lembrando que ela vem com um alto ROI aqui, uma dívida controlada, o que é muito positivo, não é recomendação. Em relação à BB Seguridade, ela publicou, assim como a Caixa Seguridade, o seu informativo mensal de março relativos aos seus resultados. E, de novo, houve crescimento na emissão de prêmios. E aqui houve um crescimento de 5,5% em relação a março de 2022 no segmento de seguro de vida para o BB Seguridade, e o seguro prestamista, que também vem evoluindo muito, teve um crescimento de 82% no mesmo comparativo. No segmento rural, a alta foi de 31,6%. Isso só reforça que as seguradoras vão continuar voando, principalmente BB Seguridade e Caixa Seguridade. BB Seguridade já subiu 40% em 12 meses, Caixa Seguridade 30%. Você percebe aqui, numa análise até superficial, que BB Seguridade está mais cara, tanto por indicadores quanto por risco, já que os contratos de Caixa Seguridade são mais longos. Eu fiz um vídeo sobre Caixa Seguridade que eu vou estar deixando aqui no card, caso você tenha interesse. E a Caixa Seguridade também apresentou aqui um desempenho muito interessante em março, apresentando altas aqui de até 19% no prêmio ganho, na parte residencial prestamista subindo também mais de 15%. Então você pode sim esperar resultados fortes de Caixa Seguridade e BB Seguridade para o primeiro trimestre de 2023. Nós vimos que tanto em janeiro, fevereiro e agora março, os resultados foram crescentes, sendo que, de novo, se eu fosse optar entre as duas, atualmente ficaria com a Caixa Seguridade, apesar de ser uma empresa de IPO recente, pelos motivos que eu falei naquele vídeo. E finalizando aqui com o IRB, ela fechou um acordo nos Estados Unidos por conta daquela polêmica envolvendo uma mentira de que a Berkshire Hathaway do Buffett estaria investindo ou com intenção de investir no IRB. A empresa então publicou um fato relevante, comunicando que fechou esse acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em razão da informação inverídica de que a Berkshire teria integrado a base acionária da companhia ali em fevereiro ou março de 2020. Esse acordo envolve um pagamento de 5 milhões de dólares a título de compensação financeira, então um valor considerável, 5 milhões de dólares, ou seja, 25 milhões de reais. E para uma companhia que vem apresentando em vários momentos prejuízo, é complicado realizar esse pagamento, mas é melhor do que prosseguir com um procedimento que poderia gerar uma penalidade ainda maior. Então veja como uma má gestão pode destruir uma companhia. Além de gerar uma crise de confiança generalizada, vai gerando vários débitos, não só na reputação, como também junto a órgãos reguladores e até mesmo fora do país. Por isso a necessidade de avaliar muito bem a gestão de uma companhia. Por isso parei de comprar ações do Santander, por conta dessa dúvida. Não de que está havendo alguma fraude ou qualquer coisa do tipo, mas no sentido de que ou os executivos estão manipulando o preço, ou eles não estão mais acreditando tanto na recuperação ligeira do Santander. Veja que a disponibilidade de caixa do IRB é alta, 4 bilhões de reais, mas muito disso aqui decorre do follow-on e muito disso aqui não está livre. Houve um aumento na sinistralidade nesse ano, de tal modo que você não pode considerar esse caixa livre. Então muito cuidado ao comparar o caixa com o valor de mercado e achar que isso aqui é uma grande oportunidade. Não é assim que você faz a avaliação de uma seguradora, porque o seu caixa não é completamente livre. E ela também apresentou um comunicado ao mercado, trazendo aqui o seu resultado de fevereiro, em que a companhia apresentou aqui um lucro líquido de 14 milhões de reais contra um prejuízo de 50 milhões. Então não houve ainda uma compensação e esse lucro aqui sequer paga aquele acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então ainda é uma leve recuperação, muita volatilidade dos resultados, por isso para mim ainda é insuficiente ter grande esperança na recuperação do IRB. Pode ser uma pimentinha da sua carteira, até pode ser, mas ainda prefiro só observar se realmente a empresa vai dar aquela virada como promete a sua gestão. Sendo que a empresa nos últimos 12 meses continua sofrendo as suas cotações, quase 70% de queda, até deu uma valorizada nos últimos dias. Nesse último mês subiu bastante, na verdade, 30%, mas se você pegar um horizonte de 6 meses, a alta de apenas 2%. Então o mercado começou a apostar numa recuperação, mas o IRB sempre nos surpreende em resultados posteriores. Prefiro aguardar mais um trimestre ou outro para eventualmente reavaliar alguma posição na companhia. Por enquanto fico zerado. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, até mesmo a estratégia do Earning Yield, nosso mini curso de imposto de renda para investidores, onde você tem 10 aulas gravadas aqui, passo a passo para a declaração do imposto de renda para investidor. Você tem aulas de indicadores da análise fundamentalista, aulas de small cap, já são 50 aulas acumuladas, e você ainda pode se tornar membro consultoria Mirai, onde você pode ter consultoria comigo, 2 reuniões mensais, onde eu posso dar as minhas indicações e recomendações e analisar a sua carteira. Ou então você pode combinar uma consulta comigo via Google Meet também, mas mandando mensagem por DM no Instagram. Ou então, caso você queira que eu faça a gestão do seu patrimônio, também há essa opção via taxa de consultoria. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que IRB agora irá se recuperar? E em relação aos bancões, você tem aumentado posição, especialmente Santander e Bradesco? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.